Vamos conversar agora com o Carlos Gustavo Poggio, que é internacionalista, PhD em Relações Internacionais e vai nos ajudar a entender um pouquinho mais do que está se passando. Foram 2 semanas e tanto, hein, Poggio? Boa tarde ou boa noite para você já, meu amigo. Boa tarde, Rafael. Aqui, apesar de ainda estar sol, nós estamos às 20 para 6 da tarde aqui no Falando Kentucky. de onde com a gente exatamente? Do Kentucky. Kentucky. E agora E no aí, horário de verão. me conta o que estão falando aí na rua, enfim, supermercado, padaria, academia, os vizinhos. O que as pessoas estão achando disso tudo que aconteceu desde o sábado retrasado até agora, hein, Poggio? Aqui, morando aqui nesse estado do Kentucky, nos dá uma perspectiva interessante, né, que é diferente daquela que às vezes tem pessoas que passam sua vida em grandes centros, né, como Nova York, Washington, Los Angeles, né, e acabam perdendo de vista esta América profunda, né, que de fato é aquela que acaba decidindo as eleições, né. Então existe, apesar de ser um estado, quer dizer, o Kentucky, inclusive, que tem um governador, né, que tem sido considerado como um dos candidatos aí para ser vice da Kamala Harris. O governador aqui, ele é, apesar de ser o Kentucky um estado bastante republicano, né, que votou fortemente no Trump nas 2 últimas eleições, o governador ele é democrata, né, e é um democrata bastante moderado, que é a única forma de você, como governador democrata, conseguir vencer uma eleição aqui nesse estado, né. E aqui, como em outros lugares, né, existia as pessoas com quem eu converso, que são pessoas que estavam dispostas a votar no Joe Biden. É verdade que também aqui perto eu vejo muita gente com cartaz do Trump, né? Existe muito entusiasmo com a campanha do Trump. Né? Então, aqui é um microcosmo de algo que a gente tem visto acontecer no resto dos Estados Unidos. Né? O que a gente tinha era um entusiasmo muito grande entre republicanos pela candidatura do Donald Trump e uma falta de entusiasmo entre democratas pela candidatura do Joe Biden. Então, muita gente que votaria ou estava dizendo que iria votar no Joe Biden não vota no Joe Biden porque acredita que ele é o melhor candidato, mas é um voto contra o Donald Trump. Né? Esse é um dos principais estímulos aí para a candidatura do Biden, foi esse estímulo em 2020 e seria novamente esse estímulo em 2024. Né? O que essa troca do Joe Biden, né, e a possível indicação da Kamala Harris para disputar pelo Partido Democrata tem gerado é um entusiasmo dentro da base democrata. Como isso vai se traduzir nas eleições gerais, a gente precisa ainda esperar para ver. Mas na base democrata, pelo menos esta questão da falta de entusiasmo, que havia uma diferença muito grande entre republicanos e democratas, isto me parece que de alguma forma foi equacionado. É sempre bom lembrar por que é importante, mas entusiasmo decide eleição. Isso estamos num país onde o voto não é obrigatório. Então é importante você entusiasmar a sua base para sair de casa e fazer com que as pessoas vão de fato votar, principalmente num processo eleitoral que deve ser decidido no detalhe. Né? Então vejo aqui principalmente entre a base democrata, mais jovens, né? Aqui onde eu estou é uma região universitária, então também muito fortemente mais próxima dos democratas, existe uma mudança no tom entre aqueles que pretendiam votar no Joe Biden sem muito entusiasmo e agora estão mais estimulados a irem votar na Kamala Harris. Poggio, a eleição ficou mais difícil para o Trump porque até então era tido como favas contadas, nem sei se era para tanto, né? Mas de fato ele era favorito. Depois do debate da CNN, depois do atentado, ele se transformou em amplo favorito. A campanha dele tem de mudar muito agora, imagino que sim, a partir da mudança do adversário. Em que medida ele deixa de ser favorito na sua avaliação? O Donald Trump ele não perde o favoritismo dele. Né? A gente olhar em termos de longo prazo, desde o começo desse ano, o Donald Trump vem liderando as pesquisas, seja contra o Joe Biden, seja quando o nome da Kamala Harris é testado. Né? Quando a gente olha a média das pesquisas em geral. Tem uma outra pesquisa que às vezes aparece um pouco fora do normal, mas quando a gente vê o movimento em geral, há uma consistente liderança do Donald Trump, que é uma questão inusitada. O Donald Trump não lidera uma pesquisa desde que ele se lançou candidato em 2016. Né? Ele passou, por exemplo, a campanha de 2016 inteira atrás da Hillary Clinton nas pesquisas e, inclusive, perdeu no voto popular. Passou a campanha de 2020 o tempo inteiro atrás do Joe
Joe Biden nas pesquisas, perdeu as eleições. Agora, pela primeira vez, o Trump está à frente das pesquisas, e não apenas isso. Quando a gente mede a popularidade do Biden, da Kamala Harris e do Trump, se a gente pega entre aqueles que apoiam e subtrai aqueles que não apoiam, né, que têm visão positiva, subtraindo os que têm visão negativa, o Donald Trump está mais bem posicionado do que tanto a Kamala Harris quanto o Joe Biden, ou seja, ele é mais bem visto na população americana como um todo do que tanto o Joe Biden quanto a Kamala Harris, o que também é uma questão bastante inusitada, dado que o Donald Trump, historicamente, tem sido o candidato mais rejeitado nos últimos anos nos Estados Unidos. Né? Então, o favoritismo dele não me parece que muda muito nesse momento. Eu acho que o que muda, o que a gente pode dizer com alguma certeza, eu estou entre aqueles que são um pouco cautelosos, né? Mesmo com o Biden, quando o Biden ainda estava na corrida, muita gente dizendo, acabou a corrida. Veja, temos mais de 100 dias de eleição ainda, né? A campanha praticamente nem começou nos Estados Unidos. Muita água para rolar ainda. Existe uma rejeição muito grande ao Donald Trump. Então, existe uma série de dinâmicas aqui que a gente ainda precisa observar, e num processo eleitoral norte-americano que está acontecendo de tudo, né? Nós tivemos um monte de coisa acontecendo, inclusive atentado contra um dos candidatos. Então, este favoritismo, por enquanto, permanece, né? O que nós vamos ter que verificar é como a Kamala Harris vai se sair em termos de desempenho na campanha. Ela não foi bem na campanha em 2020, quando ela disputou as primárias pelo Partido Democrata, uma série de problemas, não só na condução da campanha, mas também de desorganização de pessoal, da campanha dela própria. Isso parece que agora está equacionado, ela tem bastante dinheiro em caixa, ela tem uma equipe que já está organizada desde a época do Joe Biden, e agora o que a gente deve esperar para verificar é se nesses últimos 4 anos como vice-presidente, ela também amadureceu mais enquanto política, enquanto candidata na condução de uma campanha. Acho que esse é o fator ainda que falta a gente examinar. Ela não foi testada ainda nesse processo, vai começar a ser testada a partir de agora, mas a sensação que se tem aqui é que o jogo ficou um pouco mais complicado para o Donald Trump. O Donald Trump sempre foi aquele que traz surpresas, né, que atrapalha a corrida, ele agora não está tanto no controle desta narrativa. Quem está trazendo surpresas são os democratas. E em que medida ela pode atrair o eleitorado negro, que foi bastante importante para a vitória do Biden em 2020, na sua avaliação? O eleitorado latino, o imigrante de maneira geral, já que ela tem, ela é uma mulher negra, ela é uma mulher filha de imigrantes, ou seja, ela carrega com ela todas essas características. Em que medida ela pode ser favorecida por isso na disputa, Pojo? Eu acho que se ela souber trabalhar bem essas questões, isso pode dar a ela alguma vantagem em alguns estados onde esse perfil de eleitor seja um perfil importante, né? Por exemplo, o Arizona, que é um estado que o Donald Trump está muito à frente nas pesquisas, à frente do Joe Biden, né? Supondo que ela consiga fazer uma conexão que é um estado também que tem muitos imigrantes, principalmente os imigrantes latinos, né? Se ela conseguir fazer essa conexão, isto pode dar a ela uma vantagem, né? Se ela conseguir, particularmente, que eleitores jovens vão às urnas, né? Esta é uma dificuldade nos Estados Unidos, né? De novo, um país em que o voto não é obrigatório, você tem taxas históricas de comparecimento às urnas. E, consistentemente, os jovens, eles votam muito menos do que os mais velhos. Esta é uma preocupação do Partido Democrata. Os mais velhos tendem a votar no Partido Republicano. Porém, o Joe Biden, ele tinha um perfil que atraía também o eleitor mais velho, que às vezes é um eleitor que os democratas têm dificuldade de levar às urnas, né? Com a troca para Kamala Harris, eles vão continuar conseguindo esse eleitor mais velho que estava disposto a votar no Biden. Isso é importante porque a taxa de comparecimento às urnas de eleitores mais velhos é muito maior do que de eleitores mais jovens. Estou dizendo aqui que os mais jovens comparecem numa taxa de cerca de 49% e 50%, os mais velhos 75%, 80%. Então é uma diferença muito grande, né? Então essa é uma questão que vai ter que ser levada em consideração pela campanha da Kamala Harris. Se o fato dela trazer um estímulo maior em determinadas demografias, se isso vai ser suficiente para compensar uma eventual perda que ela tem em outras demografias. Acho que tudo isso vai depender do tipo de campanha que ela fizer. Se ela vai ser muito pressionada a se colocar como uma moderada, né? Se ela fizer, porque o Trump vai tentar colar na Kamala Harris, já estão pensando os republicanos fazer isso, a pecha de que ela é uma esquerdista radical, que era uma pecha que não colava muito no Joe Biden, né? Por isso que eles colavam no Joe Biden a questão da idade. Agora a questão da idade não é um tema, e o que eles vão tentar colar na Kamala
Kamala Harris é que ela é uma esquerdista radical, que vem com essas ideias radicais, etc. Vai caber à campanha da Kamala Harris convencer as pessoas de que ela é capaz de atrair os eleitores, porque, veja, esses eleitores mais liberais, Nova York, de novo, Washington, nas grandes cidades, esses eleitores provavelmente já estão com o Partido Democrata, né? O desafio dela vai ser conseguir vencer em estados como Wisconsin, Pensilvânia, Michigan, que o Biden está batendo dificuldade, e que se os democratas não vencerem nesses estados, que são estados do meio oeste norte-americano, fica muito difícil para eles vencerem as eleições. Aqui ao Brasil, pelas peças publicitárias que nós vimos aqui, pouca coisa chegou, mas ela tem tentado transformar esse princípio de disputa com Donald Trump numa discussão entre uma promotora e um condenado, né? Você acha que isso cola para essa fatia do eleitorado que às vezes transita entre um republicano e um democrata? É uma boa estratégia, Pojo? Acho uma boa estratégia, acho uma estratégia que cabe. Na verdade, os vídeos que estão circulando são vídeos da época da campanha que ela estava concorrendo pela nomeação do Partido Democrata, são vídeos de 4 anos atrás, né? Mas que claramente trazem aí uma narrativa política que é uma narrativa possível para essas eleições, né? Um candidato que não tem uma mensagem muito clara é muito difícil vencer. Esse foi um problema que ficou muito evidente nas eleições de 2016. Né? Todo mundo achava que a Hillary Clinton venceria aquelas eleições, mas não havia uma mensagem, ou seja, o que representava votar na Hillary Clinton exatamente. Né? Apenas a mensagem de que ela é mulher, ou essas questões de identidade, isso não é suficiente para que alguém vença uma eleição. Ou seja, qual que era a ideia da campanha da Hillary Clinton? Os democratas tiveram dificuldade de articular isso. O Trump, por outro lado, articulou uma ideia muito simples: vote em mim e vou construir o muro. Eu sou o candidato do muro, eu sou o candidato que vai proteger. Ou seja, quem votava no Trump sabia exatamente no que estava votando. Quem votava na Hillary Clinton não sabia exatamente. Então a mensagem aqui vai ser importante. Por isso que eu digo, a campanha importa, né? Como a campanha vai ser conduzida, isso importa. Que mensagem que a Kamala Harris vai passar? A grande questão do Joe Biden, tanto em 20 quanto em 24, os democratas tinham a estratégia de dizer, ele não é o Trump. Então era bater no antitrumpismo, né? Os democratas, inclusive, tinham, antes do desastre que foi o debate com o Joe Biden, a estratégia era esconder o Biden o máximo possível. O Biden não dava entrevista, o Biden não aparecia muito para dar coletiva de imprensa, então ele realmente era claramente muito poupado, né? E já isso era claro isso, né? Ninguém, não estou aqui contando nenhum segredo. Claramente os democratas estavam apostando nessa ideia de poupar o Biden o máximo possível para apostar no antitrampismo. O debate acabou com essa estratégia, né? Então agora os democratas precisam descolar uma nova estratégia. Eu acho que esta questão de colocar a Kamala Harris como uma promotora, como alguém da justiça, isso é um elemento muito interessante, porque o Trump ele se vende como candidato da lei e da ordem, né? E isso atrai muitos eleitores. A Kamala Harris, por ter este passado de alguém que de fato trabalhou com questões de lei e ordem, ela pode bater nessa tecla para tentar atrair um pouco este eleitor que talvez esteja meio reticente em votar nela. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.